Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca concurso 1078. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Segundo jogo Criciúma e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo Vasco da Gama e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Barcelona e Real Betis pela La Liga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Real Betis como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quinto jogo São Bernardo e São José pela Série C Grupo B segunda fase. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o São José como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Sexto jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo Juventude CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CRB como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Amazonas e Volta Redonda pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Volta Redonda como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono jogo Atlético Mineiro e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Décimo jogo Guarani e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Tombense como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. 11º jogo Real Madrid e Real Sociedade pela La Liga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Madrid como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Real Sociedade como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo Paysandu e Botafogo da Paraíba pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Botafogo da Paraíba como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. 13º jogo Vitória e Avaí pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate.
Já o Avaí como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. 14º jogo Brusque e Operário pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.